neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Livro de Respostas, leitura de hoje, 47, título da mensagem ante o bem. Se abraçaste o ministério do bem, segue adiante e não temas. O mal que possas sofrer é a preparação do bem que te propões a concretizar. O vaso não consolida a própria forma sem o calor do forno que o molesta. O trigo não se faz pão autêntico sem o processo de esmagamento que o tritura. Entrega-te a Deus a bem dos outros e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. Então, meus irmãos e meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando a sua permissão para que a espiritualidade amiga, coordenadora dos trabalhos da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, em Araçu, estejam conosco neste momento, nos intuindo, nos amparando. Que seja um momento de tranquilidade, de paz, de ensinamento para todos nós. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Muita paz e muita luz para todos nós. Ontem, dia 3 de outubro, nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Então, nós dedicamos hoje uma singela homenagem ao nosso codificador, ao codificador da nossa doutrina espírita, dedicando a ele esse curto momento de fala aqui. Allan Kardec é um pseudônimo, na verdade o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele aos 10 anos foi enviado para a Suíça para estudar com o mestre Pestalozzi. Pestalozzi revolucionou a educação. Ele pregava a liberdade aos alunos. Na escola dele não se admitiam castigos, as crianças deveriam aprender através da busca do conhecimento, e nada viria de graça ou pronto até essas crianças. Além disso, os jovens deveriam ser capazes de compartilhar aprendizado, um auxiliando o outro, sendo incutido aos jovens ensinos morais. E esse modo de aprender e de ensinar influenciou muito Allan Kardec, que era dotado de um caráter humanista, progressista e de livre pensamento. Em 1831, ele conhece Amélie Boudet e eles se casam em 1832. Amélie, sua companheira de vida, ela era professora primária, poetisa, 3 livros publicados, e com ela ele constrói uma proposta de renovação do ensino francês. E eles tinham um projeto também de dar aulas gratuitas a estudantes jovens que não pudessem pagar. Aulas de matemática, física, astronomia. É importante destacar que a Amélie ela foi incansável, tanto na proposta de revolução do ensino francês, quanto na codificação da doutrina.
ela, portadora de extrema eficiência e inteligência, ela copiava os textos, lia as inúmeras cartas que chegavam, destacava aquilo que era importante, corrigia as provas da revista espírita e dos livros, tratava com os editores. Era ela quem cuidava das finanças do casal. Ela herdou do pai dela imóveis e ela os administrava. Ela foi empreendedora, ela cuidava das reedições de todos os livros de Kardec. Inclusive, ela tinha uma preocupação de que esses livros pudessem ser acessados por todas as pessoas. Então, sem Amélie, dificilmente Kardec teria realizado tudo aquilo que ele realizou. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail foi autor de vários livros sobre educação e sobre a maneira de ensinar. Esses livros fizeram muito sucesso e foram utilizados até o final do século XIX. Nós sabemos que pelas inúmeras influências recebidas, ele era de família católica, na Suíça, que era uma terra de protestantes, ele sofreu uma intolerância religiosa, ele estudou e conviveu com Pestalozzi, ele estudou e conviveu com Rousseau, Fenelon. Então ele era um homem que buscava a verdade, ele tinha sede de conhecimentos, ele tentava entender mais do que havia sido dito a ele pelas religiões, ele perseguia Deus tentando de fato encontrá-lo e compreendê-lo. E aí ele começou a frequentar os trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris em 1823, segundo a teoria de Mesmer, que era um médico austríaco. E essa teoria dizia que todo ser vivo é dotado de fluido magnético, que pode ser transmitido a outros influenciando emoções, inclusive podendo ser usados para fins terapêuticos. Nós conhecemos isso, lá no livro dos médiuns. Ele era muito conhecido na sociedade francesa, tanto pelo seu trabalho na educação, quanto pelo trabalho no magnetismo. E por esse trabalho no magnetismo, ele foi convidado a participar de uma sessão de mesas girantes. Essas mesas girantes, elas se tornaram um evento de moda, cheio de curiosidades e frivolidades, mas ele estava ali numa reunião fechada e ele observou que existia uma inteligência que não poderia vir dos objetos, e ele começa então a fazer perguntas. E como ele era um cientista e um incrédulo nato, ele pensou que ele precisava criar um método de experimentação e de observação. Então ele fazia as mesmas perguntas em várias sessões que tinham frequentadores diferentes, médiuns diferentes, e ele comparava as respostas. Hippolyte era uma pessoa inteligente, de raciocínio apurado, em busca da verdade, mas ele era aberto, ele era tolerante, aberto às novas teorias. E foi assim que ele iniciou suas pesquisas. E aí ele recebeu um material de amigos, ele se debruçou sobre esse material, sob orientação da espiritualidade. Esses amigos faziam algo próximo ao que ele fazia, mas não com tanta disciplina e rigidez como ele tinha. Ele se debruçou sobre esse material, juntou a esse material todas as pesquisas de campo que ele mesmo realizava, e aí nasce o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, com 501 perguntas inicialmente. E é interessante a gente observar que ninguém quis publicar o livro. Kardec, então, vai lá e consulta Amélie se era possível, com as finanças do casal, se havia uma economia suficiente para que eles mesmos pudessem publicar o livro, e assim foi feito. O livro logo de cara foi um sucesso, ele foi reeditado inúmeras vezes, e aí, em 1860 houve uma revisão e as perguntas passaram do número de 501 para 1018 ou 1019, de acordo com a numeração. E aí o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail sai de cena, lá com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, entrando para a história da humanidade o senhor Allan Kardec, que é um pseudônimo, O Livro dos Espíritos certamente, então, foi um divisor de águas na vida dele. E não só isso, Não só para Kardec. Porque o Livro dos Espíritos, ele trouxe seriedade para aquilo que era objeto de simples curiosidade e frivolidade, que era a comunicação com os espíritos,
Mas essa comunicação, ela tinha um fundamento essencial, né? É a possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. A pluralidade de existências não era uma ideia nova, não era uma ideia do espiritismo, ela não nasceu ali. Pelo contrário, ela aparecia em filósofos antigos, como a escola de Pitágoras, Sócrates, os próprios druidas. Mas foi só com o espiritismo, inicialmente com o Livro dos Espíritos, é que a pluralidade das existências é demonstrada, resolvendo então todas as anomalias aparentes da vida humana, né? O homem passa a compreender de onde veio, para onde vai, por que ele está na Terra, por que há dor e sofrimento. O Livro dos Espíritos vem nos esclarecer que não há injustiça, né? Então, se não há injustiça, não há vítima. Que todas as nossas existências, elas são solidárias. Nós somos hoje a soma das nossas experiências anteriores e nós seremos amanhã a soma das nossas experiências anteriores com aquilo que nós fazemos hoje. Então, o Livro dos Espíritos, ele explica as ideias natas, né? Aquelas ideias que nós já nascemos com elas, aqueles dons, as simpatias e as antipatias, as desigualdades. Abre os nossos olhos para a existência de uma grande família humana, ligadas pelas relações anteriores aos grandes princípios da fraternidade, da liberdade, da igualdade dos homens perante Deus, a solidariedade universal. O Livro dos Espíritos, ele explica a importância da fé raciocinada, que, segundo Kardec, em momentos de grandes dificuldades, é a única que permanece. Porque a fé cega, ela exige que o homem abdique de seu raciocínio e do seu livre-arbítrio. Então, uma hora, rompe esse vínculo estreito e superficial, né? Que não é natural, porque não houve compreensão. A doutrina espírita, ela consola quando ela nos esclarece a imortalidade da alma. Quando ela nos esclarece, quando ela abre o véu da possibilidade de reencontros com nossos entes queridos, que apenas passaram para o outro lado da vida e que, portanto, continuam vivos. E ela seca as nossas lágrimas, ela nos desperta para a vida quando nós entendemos que nós não somos vítimas, nós não somos pobres coitados. Nós pedimos para estarmos aqui. Nós necessitamos passar por todas as questões que nos aparecem. E aí ela dá sentido para a nossa vida. Quando nós conhecemos a reencarnação, os seus parâmetros, quando nós entendemos que se nós falharmos agora, o sol nasce amanhã novamente, né? Ou em uma nova existência. Quando a gente entende que nunca é tarde para recomeçar, quando a gente compreende, assimila, internaliza que Deus é um Pai amoroso e misericordioso, que jamais puniria um filho seu, muito menos uma punição eterna. Que tanto o céu quanto o inferno estão dentro de nós. Nós é que fazemos as nossas escolhas. E tudo isso, gente, está lá no Livro dos Espíritos. Então, Kardec pronunciou-se sobre a pluralidade dos mundos, né? Uma doutrina que foi considerada herética lá em 1600, 200 anos antes, juntamente com a crença na reencarnação, que levou Giordano Bruno à fogueira. E Kardec, ele não foi queimado na fogueira literalmente falando, mas ele foi queimado e execrado pelas maledicências, pelas traições, pelos insultos, difamação. A vida do codificador não foi fácil e ele foi avisado disso logo no início, quando ele começou a participar das sessões mediúnicas. Em junho de 1856, ele foi advertido pelo Espírito de Verdade. Abre aspas. Confirmo o que te foi dito, mas convido-te a muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que te surpreende hoje. Não ouvides que podes vencer, como podes falir. Neste último caso, um outro te substituiria, porque os desígnios do Senhor não repousam sobre a cabeça de um homem. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte não fizeres o que é necessário. Tens o teu livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. Então esse
foi o aviso, né? Ele foi alertado pelo Espírito de verdade. E a intenção hoje aqui, minhas irmãs e meus irmãos, é exatamente despertarmos para a grandiosidade da obra que nós temos nas mãos. E o quanto Kardec foi sim especial, foi dedicado, foi disciplinado, né? Um trabalho exercido em forma de entrega total, né? Vejam que o Espírito da Verdade, ele foi muito claro quando ele definiu, e ele fala muito mais do que isso, está lá na Revista Espírita, ele define todas as dificuldades que Kardec teria em seu caminho. E ele teve todas, ele não foi poupado de nenhuma, e ele passou por todas, né? Um homem, portanto, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e a nossa gratidão, e que brilhantemente nos convidou aos estudos. Kardec disse o seguinte, abre aspas, a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. E apesar de todos os percalços que foram inúmeros, Allan Kardec continuou seu trabalho vigoroso. E aí, assim, só para a gente citar rapidamente aqui uma cronologia da vida de Kardec, rapidamente isso aqui é só um resuminho mínimo, né? Em 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e iniciou a publicação da Revista Espírita. Em 1859, ele publica o livro que é o Espiritismo. Em 1860, tem uma nova edição, revista e ampliada do Livro dos Espíritos e publica cartas sobre o Espiritismo. E ele dá início, então, ainda nesse ano, 1860, a viagens para visitar as sociedades espíritas afora. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1862, ele continua suas inúmeras viagens e lança também a obra O Espiritismo na sua expressão mais simples. Em 1864, publica Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais tarde se tornaria o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi reeditado em 1865. 1865, ele publica Céu e o Inferno e Coleção de Preces Espíritas. 1868, ele publica A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, a gente observa que o seu trabalho era extenuante e não havia tempo para tantos afazeres. Ele desdobrava-se entre livros, artigos da Revista Espírita, ele tinha então correspondências, visitas, palestras, viagens, defesas que ele precisava fazer tanto do espiritismo em razão da intolerância e perseguições religiosas que sofria naquela época, quanto as próprias difamações, né? Até que no dia 31 de março de 1869, um dia em que realizavam a tão esperada mudança da Sociedade de Estudos Espíritas, ele, ao atender um caixeiro que havia ido buscar a Revista Espírita, ele cai pesadamente ao solo, havia-se-lhe rompido um aneurisma no coração. E nós queremos registrar aqui a sua simplicidade e humildade através de uma fala dele, demonstrando como ele não se interessava por títulos, né? Interessando-se tão somente na busca por Deus. Abre aspas. Fizemos o que outros poderiam ter feito. É por isso que jamais tivemos a pretensão de acreditar-nos profeta, Messias, e muito menos de nos apresentar como tal. Então, lembremos-nos que a forma de honrarmos este homem que nos deixou codificada a doutrina, que não é dele, a doutrina é do Cristo, e exatamente por isso ela é consoladora e verdadeira. A forma de honrar Kardec é estudando essa doutrina, pesquisando. Ele mesmo nos disse que ela não estava acabada. Mas muito antes de dizer que a nossa doutrina espírita precisa de reforma, ou de atacá-la e querer introduzir nela os nossos achismos, nós precisamos conhecê-la em seus pormenores.
o que só é possível estudando as obras básicas, colocando-as em prática em nosso dia a dia. E como disse Kardec, lá no nosso íntimo, no silêncio, estudando e refletindo. Esse é o convite de hoje, meus irmãos. Que assim seja. Então nós convidamos a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos físicos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela notícia do Pai amoroso e misericordioso que nós temos. Obrigada, Jesus, por ser o nosso caminho, o nosso guia, o nosso Mestre. Agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, que possibilitou que Jesus estivesse entre nós, encarnado no nosso plano. Rogamos a Ti, Mãe Maria Santíssima, que derrame sobre todo o nosso planeta, cada cantinho, cada lugar, cada irmão em sofrimento, receba neste momento o Teu amor, a Tua luz e o acolhimento do Teu manto sagrado. Solicitamos a espiritualidade amiga que possa nos presentear com a Tua presença em nossos lares, harmonizando e higienizando cada cantinho da nossa casa, fluidificando a nossa água, colocando nela o remedinho necessário para cada um de nós. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por sempre nos enviar alguém que possa nos auxiliar e iluminar o nosso caminho, como foi o caso do nosso Allan Kardec. Agradecemos a sua vida, agradecemos e honramos a sua obra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Obrigada, mentores espirituais que participaram da codificação da nossa doutrina. Obrigada, Kardec, e a tantos outros que continuam a divulgação da nossa doutrina espírita. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor. Que assim seja. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais.
porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.